Por isso que eu quis trazer aqui a real de que eu me senti muito frustrada, que eu pensei em desistir, pensei em apagar e apenas sumir do mapa com esse tema. Oi, queridos, tudo bem? Vindo aqui para esse segundo episódio dessa série sobre o Glow Up. E bad news e good news. Más notícias. Primeiro, eu não consegui seguir o plano assim e fiquei muito frustrada. E aí até pensei em apagar o vídeo do YouTube e fingir que nada aconteceu, mas isso não combina muito comigo, assim, não fingir que coisas não aconteceram. Me senti muito frustrada, assim, de não conseguir levar pra frente uma coisa que era tão importante pra mim. Mas eu analisei tudo que eu fiz, que deu errado, assim, coisas que não funcionaram, quero compartilhar aqui com vocês e também mostrar como eu recalculei a rota e o que eu quero fazer daqui pra frente. Então, pessoal, foi muito frustrante, assim, pra mim ver que eu fiz todo um plano com o ChatGPT, gravei o vídeo, achei que era super viável e aí não levei pra frente. Isso fez com que eu me sentisse, assim, péssima, uma fraude, sabe? Porque, nossa, eu não consegui fazer e fico tentando postar no YouTube e tal. Me senti envergonhada e tudo. Mas eu percebi que eu tava caindo numa armadilha, assim, mesmo, de deixar esse sentimento de frustração e autocomiseração me dominar. Eu não gosto desse lugar da vítima, sabe? Então eu decidi, assim, olhar o que eu fiz que não deu certo e recalcular a rota. Então, coisas que eu percebi que foram, assim, cruciais para eu frustrar meus planos. Eu não tava colocando na minha agenda, na minha rotina, coisas que já são intrínsecas, coisas que eu tenho que fazer, coisas que são necessárias, como, por exemplo, o cuidado da casa, o tempo que eu levo para lavar a louça, o tempo que eu levo para fazer uma manutenção de faxina no meio da semana, né, digamos assim, porque a gente costuma fazer faxinona mais no fim de semana. Mas no meio da semana, aquele dia que a gente precisa dar uma varrida, eu tenho bichinho em casa, né, tenho a Milka, eu tenho que ter esse tempo de cuidar da casa, de dar uma organizada, uma geral. Então eu não coloquei isso, não coloquei momentos como eu precisava colocar de tempo meu off, de tempo meu com Fê, enfim, tinha que travar esses momentos da minha agenda, até mesmo os momentos de gravação e edição para o YouTube, que são importantes, que levam tempo, edição leva tempo, pelo menos para mim. E isso não estar na minha agenda acabava tomando um tempo de outras atividades que eu tinha colocado. E aí não era possível fazer todas aquelas coisas em um dia. E eu percebi que eu tava querendo fazer coisas demais em um dia em que eu não ia conseguir, não era uma super heroína, né? Até vi um vídeo da Gabi Bevenuto falando sobre um pouco sobre isso, de que essa coisa da gente querer colocar várias atividades em um dia de uma forma que é impossível é meio que uma atitude nossa de querer ser Deus, né? Porque só Deus consegue fazer tudo, só Ele consegue dar conta de tudo. Identifiquei isso e agora eu recalculei e eu posso dizer que já tá funcionando. Então eu não recalculei e vim aqui mostrar como eu vou fazer a partir de agora, mas como eu já tô fazendo. Já faz umas 2 semanas, assim, que eu e o Fê estamos bem mais disciplinados em alimentação, principalmente, mais do que o treino, mas faz 1 semana que a gente tá disciplinado nessas 2 áreas, de alimentação e de ir pra academia. Então a gente tá sendo bem fiel, não aquela coisa militar, todo dia, como um grande peso, de horário marcado, não é isso. Mas a gente tá indo todos os dias, então alguns dias eu consigo fazer musculação e cardio, outros dias não vai dar tempo, eu preciso otimizar o tempo que eu tenho, e aí eu faço uma corrida, que é algo que eu gostava antes e voltei a fazer. Então tô levando essas 2 últimas semanas, assim, com mais seriedade nesse ponto, tô dormindo bem, a gente começou a dormir mais cedo e eu vi que isso fez muita diferença. E aí eu já senti que eu tô melhor, sabe? Não sei se eu emagreci ou não, porque eu não me pesei, quero fazer isso essa semana, mas é um dos meus objetivos, assim, mas já me sinto melhor, sabe? Já me sinto um pouco menos ansiosa, me sinto mais desestressada, porque eu tô conseguindo dormir melhor, dormir com mais qualidade, ter tempo pra mim, ter tempo pra fazer outras coisas que eu gosto. Então tá sendo incrível e eu acho que isso faz muito parte de um plano de glow up, que não é só uma coisa de aparência, é uma coisa de você se sentir bem já por dentro,
para poder externalizar isso. Como que eu recalculei a rota? Vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz já para a próxima semana, como que eu planejei. Então, gente, recalculando a rota para essa nova semana, que vai ser a semana de 8 a 14, eu coloquei como os principais objetivos: dormir cedo, resolver umas coisas de pendências de passaporte, documentos que faz tempo que eu quero organizar e comer saudável. Eu tenho como meta principal dormir cedo, porque eu percebi na última semana que isso fez toda a diferença para que eu pudesse ser fiel nos treinos, para que eu pudesse estar mais energizada mesmo no dia a dia. Então, eu quero que essa seja a minha principal meta, e não ficar mais em telas, enfim. Treinar, eu coloquei aqui nos hábitos pelo menos 4 vezes na semana. Eu coloquei aqui, separando no dia, todos os dias. Mas aí, no dia que eu não for, eu só não marco aqui. E, enfim, a minha meta mesmo vai ser ir 4 vezes dos 7 dias, né? Coloquei, assim, todos os dias se repete Duolingo, porque é algo que já virou, assim, hábito meu, então nem precisa vir mais pra cá, já é algo que eu sempre faço. E coloquei aqui algumas coisas que eu tenho que fazer. Então, eu não tava conseguindo prever antes atividades de casa, então coloquei na terça cozinhar. Também coloquei aqui na sexta-feira cozinhar, adiantar alguns preparos que eu gosto de deixar congelado. E alguns dias eu quero colocar como tarefa tirar tempo off, ter tempo com o Fê, assim, guardar esses momentos de tempo junto. Então, eu quero deixar isso previsto aqui, porque eu vi que eu tava pulando várias coisas. Eu não tava colocando o YouTube como parte da minha rotina, e isso fazia com que eu não fosse frequente. Então, eu também quis prever por aqui. Claro que pode ser que eu não consiga cozinhar na terça, então eu vou ter que remanejar para outro dia. E aí eu vou me adaptando durante a semana. Day off no domingo, assim, até coloquei o lembrete, qualquer coisa menos ser produtiva. Eu realmente preciso de um dia off, eu preciso de um dia pra colocar a mente no lugar, e acho que vai ser muito importante e especial. Aí outras coisas que são mais pessoais mesmo, assim, que eu não posso compartilhar aqui no YouTube, vou preencher agora, depois disso. E aí, coisas de trabalho eu não misturo aqui, nesse, né? Eu coloco nessa agendinha aqui, que aí tem os dias da semana, o dia do mês, é bem limpa, não tem nada, eu realmente só preciso das linhas pra colocar algumas coisas do trabalho, e é basicamente isso. Não vou mostrar um preenchido, porque também são coisas confidenciais, né? Mas, gente, assim, eu acho que a maior lição é ter um objetivo principal para cada semana, um objetivo principal, assim, e ter a leveza de poder recalcular, sabe? Assim, não preencher todos os dias com uma coisa super inalcançável, deixar uns espaços livres em alguns dias para, se você não conseguir fazer tal coisa hoje, você remanejar para amanhã ou para depois de amanhã, ter essa leveza, porque senão esse plano, eu digo isso para mim, né, que eu luto contra, assim, essa vontade de sempre ser produtiva, sabe? De sempre dar o check, de sempre fazer por merecer. Então, eu queria que fosse algo leve pra não virar mais uma obrigação, assim. Ter esse alvo, um alvo por semana, e também olhar de forma mais leve e mais fluida, além de ter metas realistas e conhecer bem a minha rotina para que essas metas façam sentido, né? Para que eu não coloque nada mirabolante, como foi os exemplos que eu dei de que eu precisava fazer coisas de casa, mas eu não tinha colocado aqui. Isso chocava com outras atividades novas que eu queria fazer. Então, assim, criar uma rotina real, de acordo com o que faz sentido pra mim, fez toda a diferença. Daí, sobre outros pontos que fazem todo sentido em relação a glow up, a desenvolvimento pessoal e tudo, como leitura, autocuidado, né, assim, de estética mesmo, de cuidados. Eu já tenho a rotina de cuidados com a pele, então eu só segui ela, eu não fiz nada novo, nada mirabolante, nem nada. Mas tenho planos aí de cortar meu cabelo de novo, e de talvez pintar, não sei. E o tempo devocional, que eu percebi que eu tava deixando bastante a desejar, assim, são coisas que eu também mudei. Então, eu percebo que se eu coloco meu tempo devocional no começo do dia, isso faz toda a diferença. Eu sinto que é realmente eu dando o meu melhor pra Deus, assim, a prioridade. Então, isso foi uma coisa também que me ajudou bastante a melhorar, eu acho que em todos os outros aspectos. Tô lendo o livro de Esther agora, então além de fazer uns planinhos que eu faço no app da Bíblia,
eu também tô lendo o livro de Esther na minha bíblia de papel mesmo. Eu sinto que usar minha bíblia de papel faz diferença, porque acaba que eu fico mais offline, saio do celular, isso é bom. E tenho lido. Eu tô lendo um livro que chama A Inconveniente Loja de Conveniência. Tá sendo gostoso, tá sendo levinho. Não foi o livro que eu achei que super me prendeu e que eu quero ficar sabendo o que vai acontecer e tal, mas é um livrinho gostoso. Se você tiver dicas de livros, assim, que sejam arrebatadores, aquele livro que você quer ir para a próxima página, que você não vê a hora de ter uma pausa no trabalho para poder continuar a ler, eu preciso dessas dicas, porque eu confesso que eu tô com muita dificuldade de voltar a ler como um hábito, então eu realmente preciso de boas indicações. Gente, é isso, sem firula, sem muita enrolação, sabe? Assim, eu tô um pouco cansada de ver dicas de internet que são fakes, de uma rotina que não existe. Também pessoas compartilhando coisas de um lugar muito de ter que, ter que, ter que. Claro que pra gente ter disciplina, a gente tem que fazer algumas coisas, mas tornar tudo muito pesado, ou tudo muito performático, ou tudo muito pra aparecer na internet só, é até meio, parece assim, hipocrisia, né? Porque eu tô gravando aqui pro YouTube. Mas assim, é como se a motivação de fazer as coisas fosse postar, sabe? Performático nesse sentido, assim. Isso me cansa um pouco. Por isso que eu quis trazer aqui a real de que eu me senti muito frustrada, que eu pensei em desistir, pensei em apagar e apenas sumir do mapa com esse tema. Mas eu tô sendo transparente, falar que eu acho que o verdadeiro glow up, ele vem de dentro pra fora, então eu tenho que ser realista comigo, com as coisas que eu não consegui fazer, recalcular e pensar de uma forma que caiba na minha rotina, que me ajude a ser consistente, que me ajude a continuar a perseverar. Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais falha é que a gente quer o resultado logo ali. E às vezes o maior resultado que a gente pode ter é continuar. E isso já nos torna pessoas mais perseverantes, pessoas que não desistem. E isso eu acho que é um super poder. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber um pouquinho mais da minha realidade, e se você também tá se planejando por aí pra viver o seu glow up, vê o outro vídeo, vê como você pode usar o ChatGPT pra conseguir montar algo pra você. E também vê os pontos principais desse vídeo aqui para que você possa fazer um balanço já e começar de uma maneira muito mais realista do que eu comecei. Fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando isso hoje, de coração. E espero te ver no próximo vídeo. Hoje eu preparei aqui algumas ideias para outros vídeos desse canal. Eu quero me tornar mais ativa. Se você chegou e caiu de paraquedas, não me conhece, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Se você gostar, se achar que faz sentido, se inscreve aqui, deixa o seu like. Eu vou gostar muito de ter você aqui nessa comunidade. Até a próxima! Cadê a minha videoquinha? Cadê? Ai, que